Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 113. Vamos ao enunciado. Um tanque rígido contém gás nitrogênio a 227 graus Celsius e a pressão manométrica de 100 kPa. O gás é aquecido até a pressão manométrica de 250 kPa. Considerando que a pressão atmosférica é de 100 kPa, determine a temperatura final do gás em graus Celsius. Bom, nas considerações conhecidas aí de temperatura alta e alta pressão, né? A gente pode considerar o nitrogênio, N2, né? Como gás ideal. E na equação do gás ideal a gente tem que pressão vezes o volume específico é igual ao R do gás vezes a temperatura. E a gente pode analisar aí que temos o mesmo gás, então esse termo ele é constante, né, que é o R do gás nitrogênio, e podemos aí verificar que a quantidade de massa aqui presente é constante e o volume também é constante, né? Porque aqui não entra massa, não sai e o volume também não muda. Consequentemente, o volume específico, que é volume sobre massa, permanece constante. Então, se a gente rearrumar essa equação e escrever volume específico sobre R do gás igual a T sobre P, ela vira uma relação constante. Então, a gente pode, a partir dessa relação, escrever que temperatura 1 sobre a pressão 1, ou seja, essa divisão, tem que ser igual à divisão no estado 2, que seria uma temperatura 2 e pressão 2. Então, se a gente considerar aí que a gente quer encontrar a temperatura em graus Celsius no final, que seria a temperatura T2, a gente tem que essa T2 vai ser igual à temperatura T1 vezes a pressão 2, que passa multiplicando, dividido pela pressão 1. Bom, essa é a equação. Agora a gente tem que tomar cuidado com as unidades de medida. Por quê? Porque as medidas aqui nessa equação de gás ideal tem que ser medidas absolutas, tá? Então, a gente precisa de temperatura absoluta. Quem é a temperatura absoluta? É a temperatura em graus Kelvin. Então, a gente tem lá, quem é T1? T1 é 227 graus Celsius. Então, a gente põe 227 mais 273 para transformar em Kelvin. E aí, a gente vai achar um valor de 500 Kelvin. Aí, a gente precisa de pressões absolutas. E o valor das pressões foram dadas como manômetro. Pressão absoluta é pegar a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Então, quem é a pressão 1? Aí, a absoluta é o 100 kPa, que ele deu aí da pressão atmosférica, mais a pressão atmosférica inicial, que é 100 também. Então, a pressão absoluta é 200 kPa. E a pressão 2 absoluta é o 250, ou é o 100 da pressão atmosférica, mais 250 da atmosfera, é o 350 kPa. Agora, com os valores absolutos, agora sim eu consigo calcular T2. T2 é igual a 500 Kelvin vezes a pressão 2, 350 kPa, dividido por 200 kPa. kPa corta com kPa e a gente obtém a temperatura 2 em Kelvin, 875 Kelvin. Mas ele quer em graus Celsius. Então, quem é a temperatura em graus Celsius? É pegar o 875 em Kelvin. Assim como para achar em Kelvin a gente soma 273, para achar em graus Celsius a gente tira 273. E aí a gente acha um valor de 602 graus Celsius. Essa é a temperatura do nitrogênio no estado final. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!